Tecnologia é um setor diferente de qualquer outro. É uma indústria onde os indivíduos podem se tornar bilionários da noite para o dia. As ideias técnicas substituem os fundamentos dos negócios, e os líderes são recompensados pelo exibicionismo em detrimento da competência. No Vale do Silício de hoje, a inovação é coroada e não conquistada por aqueles que conseguem contar uma história e parecer um gênio excêntrico. Capitalistas de risco e os fundadores são simbióticos. Os VCs precisam de ideias radicais e os fundadores querem iniciar negócios em centavo de outra pessoa. As empresas não lucrativas são mantidas vivas com injeções de capital, avaliações manipuladas e hype da mídia manufaturada com o objetivo de sobreviver o tempo suficiente para fazer IPO ou ser adquirido. Os discursos inspiradores, os ensaios motivacionais, os salários generosos, as vantagens chamativas e as características do fundador não são por acaso. Está tudo lá por design, para manter o talento pipeline de novos graduados indo para o setor. Os fundadores confiam nos VCs para acesso ao capital, talento e orientação operacional, enquanto os VCs contam com os fundadores para educá-los em tecnologia. Mas VCs não são profetas. A maioria são ex-banqueiros de Wall Street ou celebridades que nunca trabalharam com tecnologia. É o cego liderando o cego, e ambos os lados devem atuar para alcançar o mesmo dia de pagamento. Quando você ganha em tecnologia, você ganha muito. Portanto, você só precisa vencer uma vez. É por isso que existe um grupo quase infinito de aspirantes a fundadores e VCs. E é por isso que ambas as partes são tão rápidas em perdoar, reconciliar e trabalhar juntos na próxima grande novidade. No entanto, sempre que os investidores se tornam pessimistas em relação à tecnologia, não demora muito para que o setor apresente uma nova história de crescimento. A mais recente foi em 2022, quando os mercados públicos azedaram com Big Data e SaaS. A partir do início de 2010, a Silicon Valley defendeu o Big Data como uma tecnologia revolucionária que poderia revelar insights profundos, padrões ocultos e inovação a partir de enormes quantidades de dados nunca antes capturados. Grandes dados prometiam um novo mundo sofisticado, orientado por dados, onde seria possível prever com precisão a procura antes mesmo de ela existir, as tendências antes de começarem e o comportamento antes de ocorrerem. E havia imenso potencial para o setor público e privado. A polícia poderia prevenir o crime antes que ele acontecesse. Os pesquisadores poderiam detectar o câncer antes que ele se espalhasse. E as empresas poderiam otimizar produtos. Tome decisões corretas sempre e ganhe uma vantagem poderosa. Big Data foi um movimento tanto quanto uma tecnologia, e SaaS foram posicionados como um modelo de negócios lucrativo, resiliente, de alta margem, de baixa rotatividade para empresas de software modernas. No entanto, o mercado começou a questionar se alguma destas promessas tinha sido real, uma vez que a grande maioria dos consumidores startups e empresas de SaaS ainda sangravam anos após o IPO. Mesmo no mais favorável, condições de negócios, com juros baixos na história, quase não houve vencedores para apontar. Do nada, o ChatGPT foi lançado, e a IA se tornou o próximo grande sucesso do Vale do Silício. Em menos de 2 anos, todo mundo se esqueceu de Big Data e SaaS. Toda empresa de tecnologia é agora uma empresa de IA. Toda Fortune 500 precisa de uma estratégia de IA. Os VCs estão apenas investindo em startups de IA. O título de todos no LinkedIn menciona IA, e todo produto é um produto de IA. Para manter o entusiasmo, a IA foi trazida para o setor público. Figuras de proa do Vale do Silício se apresentaram diante do Congresso.
implorando por regulamentação e pedindo proteção para os trabalhadores cujos empregos seriam deslocados, e a propagação do medo sobre um futuro apocalipse. Essa música e dança foi repetida repetidas vezes, até que a Casa Branca ficou assustada. Mas o mais importante é que o público estava convencido do imenso potencial da IA. E as pessoas continuam a especular com convicção que artistas, animadores, tradutores ou programadores estão todos os próximos na fila a perderem seus empregos. Este episódio não é um debate técnico, mas sim um mergulho profundo em como a IA é apenas a última história contada pelo Vale do Silício para varrer as tendências fracassadas anteriores para debaixo do tapete, manter as avaliações altas e as perspectivas positivas. Antes da IA, havia criptografia, Web3, blockchain, realidade virtual, realidade aumentada, Big Data, IoT e wearables. Todas tecnologias supostamente revolucionárias que não corresponderam ao hype. Neste episódio, mergulharemos na dinâmica real do mercado que leva empresas e indivíduos a mergulhar de cabeça nessas tendências tecnológicas. Como tudo isso começou com Big Data e por que a IA é, em última análise, apenas mais uma bomba e despejo. O final dos anos 2000 foi um período de genuína inovação. A introdução de smartphones e tablets criou novos mercados. Foi o advento da internet móvel, geolocalização, 3G e loja de aplicativos. Mais poderia ser realizado neste mundo online do que nunca. Agora você pode rastrear a localização dos usuários, dados que não estavam disponíveis antes. E se você projetou para dispositivos móveis, os usuários iriam organicamente afluir a você para essa experiência superior. Surgiram inúmeras startups, ansiosas por ser os primeiros a avançar nestas novas plataformas. Um deles foi o Groupon, uma plataforma online que enviava cupons para empresas locais. O argumento deles era que eles estavam acumulando dados sem precedentes sobre os consumidores e atrair clientes pagantes para os comerciantes, o que era mais do que o Google tinha a oferecer. Eles sabiam onde as pessoas moravam, sua idade, interesses, comportamento e alimentavam todos esses dados em algoritmos para enviar apenas os cupons mais relevantes e atraentes. E à medida que o volume de cupons e o número de comerciantes aumentou, quanto mais dados coletados, mais rápido o Groupon poderia levar os clientes a um negócio, e mais dinheiro poderia ganhar. A história do Pandora era idêntica à do Groupon. Eles abstraem cientificamente cada música até 480 atributos técnicos. Coletam dados de cada ouvinte para descobrir do que eles gostam. Use algoritmos proprietários para prever qual música eles vão gostar em seguida e gere listas de reprodução personalizadas. Quanto mais ouvintes, mais dados e mais precisos seriam seus algoritmos ao tocar a música certa no momento certo para cada ouvinte. Como sabiam a idade, o sexo e a localização de cada usuário, podiam vender para anunciantes. Outro aplicativo popular foi o Yelp, que afirmou que os dados do usuário e os efeitos da rede eram seu fosso. Como o Yelp sabia quem estava procurando o que e onde, como o Pandora, eles vendiam esses olhos aos anunciantes. O Grubhub seguiu uma direção diferente e focou na experiência de entrega. Os restaurantes não precisavam criar aplicativos. Em vez disso, eles poderiam pagar ao Grubhub para oferecer suporte a pedidos online e móveis durante a noite. E o Grubhub tinha algoritmos para personalizar feeds e prever o que os usuários queriam comer quando. Outros pioneiros neste período foram Etsy, Foursquare, Twitter e WhatsApp. No início da década de 2010, a narrativa havia se ampliado. Os smartphones se tornaram populares. Os aplicativos tornaram-se comuns
e as experiências móveis tornaram-se a norma. Foi nessa época que Marc Andreessen publicou seu famoso ensaio Por que o software está comendo o mundo? A tese era simples. Os dados eram ouro neste novo mundo digital. Os dados poderiam ser aplicados para desbloquear valor comercial, otimização de produtos e personalização em qualquer setor. Dados gerados pelos usuários, algoritmos alimentados por dados e algoritmos produziram inovação. Zynga, o estúdio por trás de Farmville, proclamaram que eram inovadores por causa dos dados. Eles analisaram a monetização, a retenção e o engajamento todos os dias para quantificar o que prendeu as pessoas e manteve as baleias gastando. À medida que Zynga acumulava mais usuários e dados, eles alegaram que suas análises só se tornariam mais precisas e lucrativas. Como uma loja de móveis online, a Wayfair oferecia uma quantidade quase infinita de móveis, estilos e marcas. Eles falaram sobre sua personalização proprietária em tempo real, inventário e algoritmos de preços que maximizariam os lucros em cada peça de mobiliário. Chegg procurou fazer o mesmo na educação com uma rede social que coletava dados sobre o ensino médio a estudantes. Embora esse produto nunca tenha tido sucesso, até os líderes da Chegg compreenderam a narrativa. Existe um manual, seguido por muitas empresas, como Facebook, LinkedIn, Netflix ou Spotify, que é assumir uma categoria gigante, construir produtos e serviços que os consumidores valorizem, usar tecnologia para fornecê-los em escala e aproveitar os dados que gera. No caso do Facebook, é social, LinkedIn, profissional, Netflix, entretenimento e Spotify, música. As vantagens que essas empresas construíram através de seus dados torna muito difícil competir com cada um deles. Se você possui seu cliente, o canal de distribuição, você coleta dados, você possui esses dados, e você está capaz de usar esses dados para melhorar seu produto, para monitorar o que as pessoas fazem para oferecer melhores produtos e serviços. Você deve estar na melhor posição para fornecer um valor esmagador ao seu cliente base e construir um fosso gigante. Milhares de novas startups de consumo, inundadas o mercado apoiado por capital de risco e cantando a mesma narrativa de que dados são poder. Mas essas startups não tiveram a adoção orgânica e os efeitos de rede que os pioneiros, como o Yelp, Pandora, LinkedIn e Facebook tiveram. Como resultado, eles precisaram gastar milhões de dólares em publicidade para adquirir usuários. Essa busca pelos usuários e seus dados foi usada para justificar a gastos insustentáveis com marketing e economia unitária quebrada. A reviravolta na época era que essas startups não eram lucrativas por definição, pois precisavam adquirir os dados necessários para turbinar seus produtos e negócios. Houve o Wish, que se gabava de que seus algoritmos poderiam fisgar os clientes na compra de lixo online por $1, e o Open Door, que se gabava de ter tanto dados de que seus algoritmos poderiam avaliar imóveis melhor do que humanos e vender propriedades em qualquer lugar com fins lucrativos. Casper proclamou que os dados impulsionaram a ruptura do colchão à indústria, e a DoorDash afirmaram que foram os dados que permitiram entrega rápida, roteamento de pedidos e fortes ganhos para trabalhadores de shows. E então houve o Affirm, que afirmou ter os dados para emitir microempréstimos para compras de luxo. Estas são apenas as startups que abordamos em O Passado no MBA Moderno. Havia muitos outros como Blue Apron, que afirmavam ter tantos dados que conheciam o perfil de gosto de cada indivíduo. Eles poderiam prever algoritmicamente a demanda para qualquer kits de refeição e alcançar eficiências de produção que ninguém mais poderia. Warby Parker insistiu que eles tinham dados
que nenhuma outra empresa óptica possuía, e eram tão orientados por dados que cada par de óculos seria um best-seller. A Allbirds afirmou que sabia mais sobre os clientes do que as marcas tradicionais de tênis, e que com o tempo teria margens maiores e tantos clientes fiéis quanto a Nike. A Stitch Fix declarou que tinha mais dados sobre os clientes do que qualquer loja de departamentos ou marca de moda, e seus algoritmos podiam prever com precisão quais roupas alguém compraria sem ser visto. TrueCar prometeu transformar a compra de carros com algoritmos que ingerissem todas as vendas da história e pudessem gerar o preço mais preciso para qualquer veículo com marca, modelo e ano sozinho. A Lemonade se autodenominava um disruptor, cujos algoritmos processavam tantos dados 24 horas por dia que podiam processar sinistros e subscrever apólices com mais rapidez e mais barato do que as companhias de seguros tradicionais. O Lending Club afirmou que seus dados desbloquearam a eficiência dos empréstimos e, por sua vez, permitiram que eles emitissem empréstimos online com juros mais baixos por meio de algoritmos em minutos. A Sophie alardeou que estava coletando todos os dados comportamentais dos clientes que os bancos convencionais não coletavam, o que se traduziria em melhor precisão e maiores lucros como credor. Fitbit revolucionou a saúde e o condicionamento físico ao quantificar e visualizar o desempenho de cada indivíduo atividade física. Roku e Netflix afirmaram que tinham tantos dados como streamers que entendia os espectadores melhor do que qualquer estúdio de cinema ou rede de TV a cabo. Eles sabiam o que as pessoas queriam assistir e, por extensão, tinham o ingrediente secreto para fazer de qualquer programa ou filme um sucesso. Estas são apenas algumas das milhares de startups de consumo que surgiram neste período. Se você olhar o S1 em qualquer IPO de tecnologia de consumo dos últimos 20 anos, pesquisar a palavra dados, você verá essa mesma narrativa explicada. Foi uma história convincente. Em que mundo os dados poderiam não ser útil? No entanto, a tecnologia, ao contrário do que o Vale do Silício anuncia, não é uma fronteira mágica onde todos podem ser vencedores. A realidade é que em cada setor só pode haver alguns vencedores. No entanto, ninguém poderia argumentar contra a prosperidade do Facebook, LinkedIn, Amazon, Google, Netflix e a Microsoft, que estavam ganhando dinheiro com dados. Os seus ganhos cresceram como uma bola de neve, de uma forma que os mercados públicos nunca tinham visto antes. A única coisa mais impressionante que a receita foram as margens, que eram a inveja do sector privado. Não havia outras ações tão confiáveis, valiosas e de alto potencial quanto a FAANG. Se os dados fossem o fosso para esses líderes tecnológicos, por que não funcionaria para uma startup mais ágil, rápida e concentrada? Se uma startup pudesse aplicar o mesmo manual a uma indústria menor e alcançar apenas 1 em 10 do que o Facebook ou a Netflix conseguiram, ainda seria suficiente para um IPO. Com resultados tão altíssimos e milhares de VCs e startups cantando a mesma história, dados ficou na moda. Cada uma dessas startups de consumo foi coroada como inovadora, com base apenas no crescimento do número de usuários, o que era enganoso, dado o quanto isso havia sido alcançado por meio de publicidade pesada e subsídios artificiais. Os dados foram considerados o meio de desbloquear a inovação. Mas além de vender dados aos anunciantes, nenhum valor comercial real foi descoberto. Mas em meados da década de 2010, muitas startups de consumo estavam começando a entrar em colapso. As poucas que abriram o capital estavam perdendo tanto dinheiro, se não mais, do que no IPO anos antes. A premissa de a inovação por meio de dados
parecia menos convincente a cada trimestre. Em resposta, o Vale do Silício mudou as traves mais uma vez. Os dados ainda eram valiosos. Você simplesmente não tinha o suficiente ou os meios para interpretá-lo. A análise básica e a personalização não eram mais suficientes. O que você precisava era de terabytes de dados, ferramentas sofisticadas e cientistas de dados para chegar à Terra Prometida. Essa nova tendência foi chamada de Big Data. Para manter avaliações e reputações, estas startups de consumo adotaram a mais recente narrativa de Silicon Valley. Ainda assim, as empresas Fortune 500 ficaram assustados. Nenhum CEO queria ser pego de surpresa. Nenhum executivo ousava dizer que suas equipes não eram orientadas por dados. E todo analista de Wall Street queria saber como eles estavam. Vai impedir a tecnologia de almoçar. A conversa rapidamente se transformou em uma disputa acirrada sobre quem tinha mais dados e melhor cultura. O mais novo CEO do Groupon apostou tudo. O Groupon está em FOMO baseado em dados. O fluxo de dados para cada transação comercial. Vemos tudo o que passa por esses negócios, o que nos dá insights realmente críticos. Estamos reescrevendo nossa personalização e relevância básicas com técnicas avançadas e aprendizado de máquina. O segredo da nossa metodologia é uma abordagem baseada em dados. Temos mais de 9 petabytes de dados e testamos A/B cada recurso. Quantas empresas fazem isso? Não muito. Nada disso impediria o Groupon de chegar ao fundo do poço em apenas 5 anos. Zynga. Temos uma equipe muito forte de cientistas de dados, que analisam o relacionamento entre os anúncios que veiculamos, o número, o tipo, a unidade e o impacto no envolvimento do jogador. Nós desenvolveu algoritmos especializados e aprendizado de máquina. Nunca teremos os mesmos dados de usuário do Facebook, mas podemos chegar perto. É assim que nos destacamos quando conversamos com anunciantes com envolvimento focado em ciência de dados. A receita melhorou, mas a Zynga permaneceu insustentável como sempre. Wayfair, capturamos 4 terabytes de dados todos os dias e 40 bilhões de ações de clientes um ano. Temos uma profundidade de dados rara na categoria doméstica. Se você não tiver a capacidade de aproveitar e manipular os dados para uma análise profunda, será difícil. Nos últimos 4 anos, construímos uma equipe de 1.900 engenheiros e cientistas de dados. Ciência de dados e aprendizado de máquina influencia nossa personalização, preços dinâmicos, merchandising algorítmico, previsão de demanda e anúncio. Como resultado, conseguimos construir múltiplas plataformas com um forte ROI. A análise profunda dos dados é fundamental para o nosso negócio e para a forma como conquistamos os clientes. 6 anos depois, a Wayfair não estancou o sangramento e continua a perder quase $1 bilhão todos os anos. Azul Apron. Nossa plataforma direta ao consumidor é nosso ativo mais valioso, que fornece ampla insights comportamentais para impulsionar a inovação. Tocamos milhões de clientes e temos muitos dados de nossos 6 anos de história. Usamos aprendizado de máquina para dar uma ideia do que os clientes são, provavelmente fará o pedido. Isso nos permite solicitar a quantidade adequada de proteínas e produtos, o que impacta diretamente os custos e as margens dos alimentos. Nada disso ajudou a tirar o avental azul de sua trajetória descendente. Espiral. Grubhub. Temos dados sobre mais de 100 milhões de pedidos. Nossos algoritmos ficarão mais inteligentes sobre os pratos mais populares em todos os bairros de mais de 900 cidades. Não há nenhuma outra empresa nos BSGSEUA que tem esse nível de dados transacionais. A velocidade dos dados, de alta qualidade e alta fidelidade que estamos a agregar, é incrível com 70 mil pontos por dia.
Os aprendizados de nossos enormes acervos de dados e insights baseados em dados nos posicionarão bem nos próximos anos. As perdas do Grubhub se aprofundaram e seus proprietários ainda estão lutando para encontrar alguém disposto a tirar a empresa de suas mãos. Lending Club. Emitimos mais de os 40 bilhões de dólares em empréstimos pessoais em 10 anos. Então os dados que geramos é realmente enorme. Essa é uma vantagem do Big Data. Simplesmente temos esta grande escala, que nos permite analisar perfis de clientes, crie experiências únicas e subscreva processos. Nós implantamos o mais recente aprendizado de máquina para derivar mais de 100 atributos personalizados e comportamentais, metade dos quais são proprietários e baseados em nossos ativos de dados exclusivos. Desde então, o Lending Club entrou em crise de avaliação, reduziu o seu negócio de empréstimos e vale menos do que as suas receitas. Pandora. Nosso maior ponto forte é a riqueza de dados e capacidades de ciência de dados. Construímos nosso produto com base em dados e algoritmos ricos, com 6 bilhões de estações e 76 milhões de usuários, ouvindo 5 bilhões de horas de música. Construímos este produto incrível porque temos acesso aos dados, e é isso que alimenta a vantagem competitiva. Pandora continuou a perder dinheiro e usuários ano após ano. Sofia. Usamos dados e aprendizado de máquina para iterar e aprender, o que acaba levando à inovação. Construímos tecnologias e processos que nos permitem iterar e inovar em um ritmo muito mais rápido e em custo muito menor, o que nos proporciona mais acesso aos dados e nos permite prestar um melhor serviço aos membros. Desde então, a avaliação da SOF despencou, pois a inovação da empresa está apenas vendendo os mesmos produtos de empréstimo que os bancos oferecem há gerações, embora com uma interface de usuário mais agradável. E correção de pontos. Todo o nosso modelo de negócios se baseia nesses dados incríveis que temos. Fundamentalmente, os dados nos ajudam a comprar mais do produto certo e a levá-lo a mais pessoas certas. Nós temos um mecanismo de personalização que nos dá a capacidade de compreender profundamente clientes e produtos e gerar recomendações poderosas sobre quais produtos terão sucesso e com quem, para milhões de preferências individualizadas dos clientes. Acreditamos que nossos insights de ciência de dados oferecem uma vantagem significativa, vantagem competitiva, que crescerá com o tempo. Stitch Fix hoje é 1 centavo que colocou, demitiu milhares de funcionários, tentou forçar ainda mais suas operações diárias em seus algoritmos para cortar custos. E ainda assim, só continuou a sangrar dinheiro e usuários ano após ano. E sabemos como as coisas aconteceram para Opendoor, Affirm, Wish, Casper e DoorDash. Demorou até o início de 2020 para que a narrativa do Big Data desaparecesse. Nenhuma startup de consumo demonstrou nada significativo com seu Big Data. E ninguém iria esperar mais 10 anos para o progresso. No entanto, mesmo quando as paredes se fecharam, essas startups resistiram, gritando sobre a máquina aprendizado profundo, insights e inovação para qualquer pessoa disposta a ouvir até seus últimos suspiros. Pelo bem do pouco que resta das suas ações e reputação, os fundadores, executivos e VCs destas empresas nunca poderão admitir a verdade. No entanto, quando o trem da propaganda do Big Data estava em alta no seu pico, entre o início da década de 2010 e o início da década de 2020, os líderes da Fortune 500 estavam em modo de crise. Investidores estavam amando a FIANG e azedando as corporações, como dinossauros presos na Idade da Pedra. Walmart, ExxonMobil, Home Depot, AT&T, Comcast, Disney, PepsiCo, Chase, Citigroup e outras grandes empresas comprometeram,
cada uma centenas de milhões de dólares, algumas até milhares de milhões, para desenvolverem essas capacidades para si próprias. Eles estavam todos ansiosos para sinalizar que poderiam ser tão inovadores quanto as startups de tecnologia e exibir publicamente seus investimentos em Big Data. No entanto, a sua adoção foi alimentada mais pelo medo do que pelo mérito. Nenhum CEO quer ser aquele que estragou tudo vira-lata. Era mais seguro ter ferro no fogo do que ir contra o Vale do Silício. E menores empresas ficaram igualmente envolvidas, com o melhor exemplo sendo a Under Armour, que gastou mais de $500 milhão em aplicativos de fitness, com o sonho de alcançar margens FAANG e descobrir insights de negócios em dados do usuário. Durante a corrida do ouro, venda a paz. Para o punhado que nomeamos, havia milhares de startups seguindo a mesma narrativa que nunca veio a público. No entanto, assim que as empresas aderiram à revolução do Big Data, a demanda por talentos disparou. Essas eram tecnologias Greenfield, e acreditava-se que quanto mais pessoas você pudesse lançar na complexidade, mais rápido você chegaria a uma solução. Trabalho, as oportunidades e os salários de estatísticos, cientistas de dados e engenheiros de software atingiram níveis recordes à medida que o setor privado competia por talentos técnicos. Mas isso apenas abordou o problema de quem, e não de como. A maioria das startups de consumo e das grandes corporações não possuía os meios técnicos para extrair, armazenar, manipular, analisar e visualizar dados, e demoraria muito para construir tudo sozinhos. Seria mais rápido e barato simplesmente comprar as ferramentas, se elas existissem. Essa demanda gerou um fluxo de startups empresariais que se apressou em fornecer ferramentas de software prontas para uso e prontas para uso para Big Data, porque milhares de startups de consumo apostaram sua existência nessas tecnologias, e as Fortune 500 estavam dispostas a gastar muito para recuperar o atraso. Bilhões de dólares fluíram ano após ano para esses B2B iniciantes. Ao contrário das startups de consumo apoiadas por VC, as corporações tinham o apetite e a oportunidade de gastar de 7 a 8 dígitos perpetuamente. Construímos nosso produto com base em dados e algoritmos ricos, com 6 bilhões de estações e 76 milhões de usuários ouvindo 5 bilhões de horas de música. Construímos este produto incrível porque temos acesso aos dados e é isso que alimenta a vantagem competitiva. Pandora continuou a perder dinheiro e usuários ano após ano. Sofia, usamos dados e aprendizado de máquina para iterar e aprender, o que acaba levando à inovação. Construímos tecnologias e processos que nos permitem iterar e inovar em um ritmo muito mais rápido e em custo muito menor, o que nos proporciona mais acesso aos dados e nos permite prestar um melhor serviço aos membros. Desde então, a avaliação da Sofia despencou, pois a inovação da empresa está apenas vendendo os mesmos produtos de empréstimo que os bancos oferecem há gerações, embora com uma interface de usuário mais agradável. E correção de pontos, todo o nosso modelo de negócio se baseia nesses dados incríveis que temos. Fundamentalmente, os dados nos ajudam a comprar mais do produto certo e a levá-lo a mais pessoas certas. Nós temos um mecanismo de personalização que nos dá a capacidade de compreender profundamente clientes e produtos e gerar recomendações poderosas sobre quais produtos terão sucesso e com quem, para milhões de preferências individualizadas dos clientes. Acreditamos que nossos insights de ciência de dados oferecem uma vantagem significativa, vantagem competitiva que crescerá com o tempo. Certifics hoje é um centavo que demitiu milhares de funcionários, tentou forçar ainda mais suas operações diárias em seus algoritmos para cortar custos, e ainda assim, só continuou a sangrar dinheiro e usuários ano após ano. E sabemos como as coisas aconteceram para OpenDoor, Afir, Wish, Casper e DoorDash. Demorou até o início de 2020 para que a narrativa do Big Data desaparecesse. Nenhuma startup de consumo demonstrou nada significativo com seu Big Data e ninguém iria esperar mais 10 anos para o progresso.
No entanto, mesmo quando as paredes se fecharam, essas startups resistiram, gritando sobre a máquina aprendizado, aprendizado profundo, insights e inovação para qualquer pessoa disposta a ouvir até seus últimos suspiros. Pelo bem do pouco que resta das suas ações e reputação, os fundadores, executivos e vocês destas empresas nunca poderão admitir a verdade. No entanto, quando o trem da propaganda do Big Data estava em alta no seu pico entre o início da década de 2010 e o início da década de 2020, os líderes da Fortune 500 estavam em modo de crise. Investidores estavam amando a faia e azedando as corporações como dinossauros presos na Idade da Pedra. Walmart, ExxonMobil, Home Depot, AT&T, Comcast, Disney, PepsiCo, Chase, Citigroup e outras grandes empresas comprometeram, cada uma, centenas de milhões de dólares, algumas, até milhares de milhões, para desenvolverem essas capacidades para si próprias. Eles estavam todos ansiosos para sinalizar que poderiam ser tão inovadores quanto as startups de tecnologia e exibir publicamente seus investimentos em Big Data. No entanto, a sua adoção foi alimentada mais pelo medo do que pelo mérito. Nenhum CEO quer ser aquele que estragou tudo vira-lata. Era mais seguro ter ferro no fogo do que ir contra o Vale do Silício. E menores empresas ficaram igualmente envolvidas, com o melhor exemplo sendo a Under Armour, que gastou mais de $500 milhão em aplicativos de fitness com o sonho de alcançar margens fine e descobrir insights de negócios em dados do usuário. Durante a corrida do ouro, venda a paz. Para o punhado que nomeamos, havia milhares de startups seguindo o mesmo narrativa que nunca veio a público. No entanto, assim que as empresas aderiram à revolução do Big Data, a demanda por talentos disparou. Essas eram tecnologias greenfield e acreditava-se que quanto mais pessoas você pudesse lançar na complexidade, mais rápido você chegaria a uma solução. Trabalho, as oportunidades e os salários de estatísticos, cientistas de dados e engenheiros de software atingiram níveis recordes à medida que o setor privado competia por talentos técnicos. Mas isso apenas abordou o problema de quem e não de como. A maioria das startups de consumo e das grandes corporações não possuía os meios técnicos para extrair, armazenar, manipular, analisar e visualizar dados, e demoraria muito para construir tudo sozinhos. Seria mais rápido e barato simplesmente comprar as ferramentas, se elas existissem. Essa demanda gerou um fluxo de startups empresariais que se apressou em fornecer ferramentas de software prontas para uso e prontas para uso para Big Data. Porque milhares de startups de consumo apostaram sua existência nessas tecnologias e as Fortune 500 estavam dispostas a gastar muito para recuperar o atraso, bilhões de dólares fluíram ano após ano para esses B2B iniciantes. Ao contrário das startups de consumo apoiadas por você, as corporações tinham o apetite e a oportunidade de gastar de 7 a 8 dígitos perpetuamente com qualquer fornecedor que possa ajudá-los a chegar à Terra Prometida. Se revisitarmos os IPOs tecnológicos da última década e olharmos para as empresas com maior valorização em termos de valorização desde o IPO, os vencedores são quase todos startups empresariais. Datadog e Splunk são dois líderes em telemetria que até hoje alcançaram avaliações de bilhões de dólares vendendo software de mesa para captura e monitoramento de dados. Tabliao e Apigea se beneficiaram drasticamente da tendência do Big Data ao longo da década de 2010. Floco de Neve, Sumologic, Hortonworks e Cloudera são startups que rapidamente ultrapassaram centenas de milhões de dólares em receita vendendo itens essenciais para a Big Data. Todos aqueles petabits precisavam ser colocados em algum lugar que levasse ao armazenamento. Startups como Rackspace, Backblaze, Box e startups de banco de dados como MongoDB. A demanda para dados e engajamento significou maior ênfase em SMS e e-mail, que SingGrid, RingCentral e Twilio tiveram prazer em fornecer por um preço. O volume de informações, a sensibilidade dos dados e a complexidade da lógica dos aplicativos tornaram essas empresas alvos de hackers. Fornecedores de segurança como CloudStreak, Barracuda, Okta e Palo Alto Networks prosperaram sob a promessa de ajudando empresas e startups a proteger seus dados. E para acelerar a execução, startups como Atlassian, ServiceNow, JFrog, Asana e Slack se autodenominam ferramentas críticas para impulsionar produtividade e colaboração do trabalhador. Ser B2B por padrão não garante rentabilidade, já que Snowflake e muitos outros até hoje ainda buscam lucratividade. Mas as suas avaliações são significativamente mais resilientes do que as das startups de consumo, dada a demanda generalizada, o tamanho excepcional dos negócios e a lenta rotatividade exclusiva do software empresarial. Depois que uma ferramenta ou fornecedor está enraizado em uma grande empresa, é difícil eliminá-la. No entanto, nem todas as empresas Fortune 500 tinham talento para executar e a maioria precisava pagar uma empresa externa para executar a implementação.
O dinheiro fluiu não apenas para ferramentas, mas também para consultoria. Accenture, HP, IBM, Oracle, Booz Allen Hamilton e Gartner prometeram que tinham a experiência necessária para realizar qualquer projeto de Big Data. Não é surpresa que esses mesmos consultores estejam agora alardeando inteligência artificial. Em última análise, as empresas que mais lucraram com o Big Data foram os players da nuvem. A AWS, o GCP e o Azure tiveram seu maior crescimento durante esse período de 10 anos. As startups de consumo estavam gastando seus dólares de capital de risco construindo seus produtos na nuvem, as empresas Fortune 500 estavam usando o Big Data como uma função para forçar a adoção da nuvem em suas organizações, e as startups B2B estavam construindo suas ferramentas na nuvem. Não importa se é Big Data, aprendizado de máquina, IoT, realidade aumentada ou inteligência artificial, desde que as pessoas estejam usando a nuvem e qualquer outra coisa, a tecnologia de tendência os leva a usá-la mais. Amazon, Google e Azure ganham. Os engenheiros de software sempre foram muito procurados, mas o paradigma mudou entre as décadas de 2010 e 2020 com o Big Data. Em todo o setor privado, as empresas estavam em busca de profissionais oferecendo salários mais altos para poucos com experiência no mundo real. Desde que a tecnologia foi tão novo que não havia práticas recomendadas. Todo mundo estava descobrindo à medida que avançavam e fazendo tudo abertamente no GitHub. Se você fosse um engenheiro, poderia obter experiência através de seu trabalho diário ou em casa por meio de ferramentas de código aberto. Se você conhecesse as ferramentas mais populares, poderia declarar essa proficiência em seu currículo e ser recompensado com um emprego com melhor remuneração em outro lugar dentro de meses. Desenvolvimento de software baseado em currículo amplificado de Big Data, onde os engenheiros são incentivados a aprender e evangelizar tecnologias com o único propósito de maximizar a remuneração e a empregabilidade. Os desenvolvedores de hoje não estão mais codificando grunhidos, mas, em vez disso, estrelas do rock vocais que podem fazer exigências e liderar mudanças. Eles decidem sobre o em nome de suas empresas quais nuvens usar, quais ferramentas adotar e com quais fornecedores fazer parceria. É por isso que as empresas e os fornecedores de nuvem gastam milhões todos os anos em convenções, pizzas e cerveja apenas para cortejar os desenvolvedores e convertê-los em campeões de seus produtos. É como uma batalha das religiões e quem pode se converter mais à sua fé em um determinado momento. Como resultado, a engenharia de software tornou-se tribal à medida que os desenvolvedores vinculam seus salários e perspectivas de carreira à popularidade das tecnologias que adotam, e não às suas contribuição empresarial. E as startups e as empresas Fortune 500 continuam investindo porque suas equipes técnicas todos são incentivados a valorizar seu trabalho mesmo quando não há nada para mostrar. Essa é a única maneira desses engenheiros, seus gerentes e seus vice-presidentes justificarem orçamentos, conseguirem aumentos, e suba a escada. As pessoas que trabalharam com Big Data tinham interesse em manter a tecnologia na moda, apesar da falta de resultados empresariais, e agora estão a fazer o mesmo com a inteligência artificial. Quer seja de baixo para cima ou de cima para baixo, o dinheiro fala, mesmo para aqueles que estão simplesmente adotando a própria tecnologia. É por isso que nunca há fim para os debates online entre React vs Angular, Golang vs Rust, Kubernetes vs CSS e assim por diante. Você pode ver o mesmo tribalismo na inteligência artificial, onde existem opiniões igualmente fortes sobre qual ferramenta é melhor, TensorFlow, PyTorch, Keras ou qual modelo é mais preciso, Claude, GPT-4 ou Gemini. A premissa do Big Data era que você poderia descobrir inovação oculta, valor comercial, insights do cliente, padrões de mercado de petabits de dados que eram muito complicados para serem digeridos e analisados por um ser humano. Hoje em dia, todo mundo aparentemente esquecido das promessas fracassadas do Big Data e a inteligência artificial é o assunto da cidade. Mas a premissa atual da inteligência artificial é ainda mais confusa, a nova narrativa é que os dados são inerentemente demasiado complexos. Em vez de, o que devemos acreditar é que toda a inovação prometida, os insights ocultos e o valor comercial oculto ainda estão nesses dados, só que os humanos não conseguem retirá-los. Em vez de, devemos confiar neste ser artificial, onde apenas alguns têm uma compreensão do que é realmente acontecendo nos bastidores, para perspectiva e insights. Deveríamos receber as respostas e não procurá-las nós mesmos. E devemos valorizar a digestibilidade, embalagem e velocidade acima da precisão da própria informação. Para a Big Data, cada empresa tinha seus próprios dados, cronogramas, políticas e prioridades que tornaram a execução completamente única. Cada implementação foi uma implantação em floco de neve. Como ninguém obteve qualquer valor com Big Data, ninguém sabe realmente, mesmo agora, quase uma década depois, como realmente implementar e derivar valor.
Ninguém pode dizer com autoridade é assim que se executa e é assim que você pode replicar passo a passo o que fizemos por si mesmo. Os engenheiros estão essencialmente reinventando a roda, mas nunca acabamento. Gerentes executivos estão pressionando por atualizações de vaidade e progresso exagerado para aumentar sua influência organizacional, apaziguar seus superiores e garantir suas próprias promoções. O mesmo está acontecendo e acontecerá com a inteligência artificial. A dinâmica do mercado que impulsionou o Big Data está agora a acontecer mais uma vez com a inteligência artificial. Milhares de startups de consumo que chegam ao mercado comercializar produtos de inteligência artificial com apenas a promessa de valor comercial, fornecedores corporativos vendendo inteligência artificial ferramentas para vender para essas startups de consumo, as empresas Fortune 500 correndo assustadas mais uma vez, os provedores de nuvem e fabricantes de chips rindo de suas torres de marfim da chuva de dinheiro caindo dos céus, engenheiros saltando para preencher currículos e melhorar as perspectivas de carreira, e a tecnologia está mais uma vez o queridinho de Wall Street. Assim como o Airbnb e o Uber, o ChatGPT foi construído com base no mesmo manual de regulamentação de rodapé. ChatGPT se tornou viral por sua amplitude de conhecimento e uma prosa humana convincente, mas quando tudo é construído com base em dados roubados, quem detém o poder? As pessoas que geraram os dados ou a tecnologia que os resumiu? Como qualquer outra tecnologia do Vale do Silício da última década, a inteligência artificial é apenas mais uma forma de ganhar dinheiro. O motivo pelo qual os funcionários da OpenAI se revoltaram quando Sam Altman foi demitido foi porque sua remoção fez com que eles se sentissem com ações sem valor, e todos os funcionários estão em busca de um grande pagamento, assim como Sam, o conselho, e os você. Não é uma questão de saber se os grandes modelos linguísticos têm mérito ou não que a tecnologia melhorará com o tempo. Mas com base no quão pouco valor comercial foi fornecido na última década a partir de Big Data, Blockchain e SaaS, a inteligência artificial merece um escrutínio muito maior. Nem toda inovação pode ser monetizada e nenhuma tecnologia promissora precisa ser um negócio. O Big Data não fez qualquer diferença para as startups de consumo e para as empresas Fortune 500 na última década, na verdade, prolongou a vida das startups que nunca deveriam ter existido no mundo. Hoje em dia, todas as empresas estão a fazer despedimentos, a cortar custos, a envolver-se na contraflação, e recomprar ações para reduzir os lucros, como sempre fizeram, coisas que não deveriam ter que fazer se o Big Data realmente gerasse inovação e maiores negócios eficiência que foi prometida. Não há nada que sugira nos fundamentos que o Big Data tem obteve quaisquer melhorias nos negócios da empresa. Se houvesse realmente valor comercial no Big Data, alguém agora teria algo para mostrar. A mesma dinâmica está acontecendo com a inteligência artificial, toda conversa, nenhum show, todo hype, nenhum resultado, tudo chiado, nenhum bife todo mundo está caindo mesmo estratagema mais uma vez. Os únicos vencedores do Big Data foram os fundadores, executivos e vocês das startups de consumo que liquidaram suas ações no IPO e aqueles nas startups B2B. Os perdedores foram os investidores públicos e os funcionários dessas empresas. Adivinhe quem serão os vencedores e perdedores da inteligência artificial? E qual é o valor informação sem pensamento crítico, arte sem autenticidade e criação sem originalidade?